Bom, como você sabe, meu irmão, minha irmã, nós estamos aí dando continuidade à nossa série dos patriarcas. Hoje é a nossa penúltima mensagem dessa série. Veja só, nós aí finalmente fechamos o livro de Gênesis. Se você ainda deseja retomar, talvez você não acompanhou essa série por inteiro, ela está disponível no nosso canal aí da Igreja Esperança no YouTube, o canal que você está acompanhando essa transmissão. Tem uma playlist aí dessa série dos patriarcas, você pode retomá-la desde o início, aí o início final da jornada abraâmica, o início da jornada de Isaac. Você pode retomar toda essa trajetória e nos acompanhar também na internet. Talvez você perdeu parte dessa série, essa é a oportunidade que você tem de retomá-la. Mas abra comigo a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar aqui da subida de Jacó ao Egito para encontrar com José. Nós vamos ler um trecho, porque na verdade nós vamos tratar aqui de um bloco inteiro. Então é importantíssimo que você esteja agora com a sua Bíblia aberta em casa, porque nós vamos abrir vários textos aí, nesses capítulos 46 e 47. Vamos falar um pouco dos últimos eventos aí que aconteceram no capítulo 45. Então é importante que você navegue conosco aí entre esses textos. Então abra agora, apenas numa leitura que representa esse bloco inteiro, nós vamos ler Gênesis capítulo 46, verso 1. Abra então a sua Bíblia aí, Gênesis 46, verso 1. E nós leremos aí até o verso 7 apenas. Gênesis 46, 1, nós vamos ler aí até o verso 7. Vou esperar um pouco para que você consiga abrir aí o texto bíblico. Apesar de que nós vamos tratar todo o capítulo 46, todo o capítulo 47, claro, os temas principais, nós vamos ler apenas esses versos, né, para que você se contextualize, pelo menos da introdução do que nós vamos tratar aqui. Bom, assim diz o texto sagrado, Gênesis 46, verso 1. Israel, uma referência a Jacó, Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões, de noite, dizendo: Jacó, Jacó. Então Jacó respondeu: estou aqui. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito e certamente te farei voltar. E José fechará os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba e os israelitas levaram seu pai Jacó, suas crianças, suas mulheres nos carros que o faraó tinha enviado para isso. Também tomaram seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã. E Jacó e toda a sua descendência foram assim para o Egito. Ele levou consigo para o Egito seus filhos, e os filhos de seus filhos, e suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência. Feche os seus olhos agora, vamos orar e pedir graça ao Senhor para o pregador, e pedir graça a você também que escuta a palavra de Deus, para que todos, conjuntamente, sejamos abençoados pela palavra do Senhor, e a palavra que dá testemunho da sua glória. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda e do Teu auxílio nesse momento em que a Tua palavra é comunicada. Deus, o maior empecilho para que a Tua palavra cumpra aquilo que lhe apraz e aquilo que o Senhor lhe destinou como propósito, somos nós mesmos. Nós pregadores, na nossa carnalidade, na nossa tentação da autonomia, da altivez, podemos ser tropeço na comunicação daquilo que o Senhor deseja falar na Tua palavra. Então o que te pedimos, Senhor, é a misericórdia e a Tua graça, uma graça, Deus, que transcenda as nossas fraquezas, uma graça que vá para além da nossa vulnerabilidade. Pai, sabemos também que o diabo, o inimigo e a carne tentam impedir a penetração da Tua palavra nos nossos corações, daqueles que escutam. Pedimos que o Senhor guarde as mentes e os corações. Pedimos que o Senhor mantenha essa família sob a Tua proteção e que essa palavra chegue onde ela tem que chegar. Que ela não seja apenas uma palavra escutada aqui com os ouvidos, mas que ela penetre até os afetos, que ela chegue nos corações. Ó Pai, como nós precisamos da Tua ajuda nesse momento. Como nós precisamos do Teu socorro para que a Tua palavra alcance o nosso coração. Perdoe os nossos pecados.
perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões, mas que a Tua palavra chegue, Pai, como uma água para o sedento. Que a Tua palavra chegue como pão para esse que tem fome, Pai. Que a Tua palavra chegue como nutrição para as nossas almas, porque nós carecemos dela, carecemos da orientação de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse é um dos textos que mais nós temos navegado nesses dias. Nós encerramos essa quarentena, ou melhor, paramos um pouco dessa série no início da quarentena, onde tratamos ali um pouco sobre José ascendendo ao trono de Faraó, ao trono egípcio. Você deve se lembrar que, por ocasião disso, nós tratamos também sobre como Deus, com sabedoria, usou as habilidades que José tinha de administração e gestão para manter o Egito provido de trigo para um período de fome, de grande fome que viria sobre o Egito. Vocês viram também como aquele encontro maravilhoso em que José finalmente, depois de 20 anos, se revela ali aos seus irmãos, e se revela como o irmão desaparecido, tido como morto para o seu pai Jacó. José se desvela, José se revela naquele encontro extraordinário, depois de uma saga de muita dor, de muita oposição, levado como escravo, como comércio, como uma mercadoria ao Egito. Agora José finalmente se revela aos seus irmãos, e aquela dor do exílio, aquela dor da dispersão, do desenraizamento, de ter sido arrancado do seu ambiente familiar, do convívio com o seu pai Jacó, agora José se abre e se revela de forma clara e transparente aos seus entes queridos. Mas ainda falta se revelar a um personagem. José ainda precisa se revelar ao seu pai Jacó, que até aquele momento era um pai que vivia os seus 130 anos de vida como enlutado, como um pai que perdera um filho a quem ele apreciava de forma muito particular, um filho das suas dileções, um filho que ele tinha profundo apreço. Mas sabemos da história da infância ou da juventude de José, quando José aspirava ali com sonhos, um sonho que Deus lhe mostrara em que ele um dia seria realmente um servo dos seus irmãos e também senhor dos seus irmãos. Quando seus irmãos aparecem em sonho como que se prostrando diante dele, ele contava isso ingenuamente para os seus irmãos invejaram e o enviaram numa saga terrível, quando o colocaram ali para ser vendido como escravo aos mercadores ismaelitas e depois foi vendido aos egípcios. Você viu aí no capítulo 45, José se revela a seus irmãos numa cena quase hollywoodiana, numa cena quase cinematográfica. Ele diz claramente aos seus irmãos, ali diante da sua posição de poder, ele diz claramente: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. 22 anos depois, ele faz aquela revelação. Imagine, porque nesse momento, muitos de nós, num falso senso de justiça, diríamos assim: olha, agora é a vez de José fazer sua vingancinha. É a vez de José, expressar e humilhar aqueles que o perseguiram, humilhar aquele que o expuseram a tamanha vergonha, tamanha opressão. Mas não, José está altamente convencido da soberania de Deus. José está altamente convencido de que toda essa história foi costurada providencialmente pelo Senhor. Foi Ele mesmo quem teceu cada momento desse enredo milagroso de uma aparente depressão, porque essa narrativa que nós estamos lendo aqui de José é uma narrativa em V, como nós costumamos descrever. Ele sai da casa do seu pai, do conforto da sua família, vai para os lugares mais tenebrosos da solidão e do exílio, e de lá, da prisão, Deus começa a acender José nesse movimento em V, de abatimento e exaltação. Mas não, a resposta de José lá no capítulo anterior, abra aí a sua Bíblia, olha aí, capítulo 45, verso 5, ele diz claramente para os seus irmãos: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou
adiante de vós. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o que nós estamos vendo aqui é um José que está absolutamente convencido da soberania de Deus. Muita gente se pergunta aí como que a gente pode se livrar dos riscos e das armadilhas do ressentimento, confiando que quando nós somos eleitos de Deus, quando Deus nos chamou para si, quando fazemos parte de uma história de salvação, não há nenhum acidente de percurso, nem as ofensas são acidentais. Ao contrário, observe a consciência de José, foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Foi por causa de uma fome que viria sobre a terra, que colocaria em risco, inclusive, a promessa da semente que Deus fez a Abraão. E no verso 7 fica claro, ele reforça: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José está consciente de que ele é fruto de um grande plano de salvação, de um grande plano de livramento para com Israel e para com os seus descendentes. Deus está altamente comprometido a manter essa semente preservada, porque Deus tinha dito isso aos patriarcas, aos seus ancestrais, e Deus está exatamente fazendo isso. Lembro que o contexto é que uma fome implacável está atingindo Canaã, uma dura escassez está atingindo a terra dos patriarcas, e os descendentes de Abraão estão afligidos, estão sofrendo, padecendo sobre uma fome muito dura. Mas diz aí o texto que esse Jacó, esse José, aparece aos seus irmãos, se revela a eles, e aí ele lhes dá uma missão: voltem a Canaã e anunciem a meu pai, ao meu pai Jacó, que eu estou vivo. Que missão é essa? Que boa nova é essa? Que notícia é essa de um que parecia estar morto e agora parece que reviveceu, que nasceu de novo, que foi ressuscitado? José ainda vive. Essa é a notícia que é dada a Jacó, lá no verso 26 do capítulo 46, e a reação de Jacó. Imaginem isso, 22 anos, o filho tido como morto. Agora chega uma notícia tão impressionante que diz no verso 26, na parte B, que o coração de Jacó ficou como que sem palpitar. Ele perdeu o fôlego, ele beirou o colapso, ele beirou o desmaio. Jacó não sabia lidar com aquela informação. E diz aí que ele ainda meio atônito, em estado de choque com aquela notícia. No verso 27, os irmãos o acompanham, Jacó, até o lado de fora de sua tenda para lhe mostrar os carros egípcios que eles ganharam de Faraó e de seu irmão José. E quando Jacó vê os carros, ele é convencido de que seu filho José realmente estava vivo. E mais, além de vivo, ele agora é o governador de toda a terra do Egito. Que história extraordinária! E diz aí no verso 27 que o espírito de Jacó, idoso, nos seus 130 anos, o espírito lhe reviveceu, o espírito lhe restaurou, ele se animou e disse: eu irei e o verei antes que eu morra. E Jacó se lança numa aventura para rever o seu filho que era tido como morto. A partir daí, no capítulo 46 e no capítulo 47, nós temos aí 7 atos, ou 7 cenas muito importantes. É curioso porque são exatamente 7 cenas. A primeira cena delas é que Jacó, na sua partida, na sua caminhada em direção ao Egito, eu imagino que essa foi uma jornada muito difícil. Difícil porque Deus já tinha advertido seus ancestrais que eles não deveriam partir para a terra do Egito, deveriam permanecer na terra que Deus havia prometido. Mas partir para Jacó, mesmo para reencontrar o seu filho, era algo muito duro, algo muito duvidoso. E de fato, Deus de novo aparece para ele em um sonho. Você se lembra que Jacó teve um sonho em Betel, em que ele viu uma escada conectando céus e terra? De novo, Deus lhe aparece à noite. E quando ele chega em Berseba,
Que lugar simbólico. Berseba, o mesmo lugar que Deus firmou uma aliança com o pai de Jacó, com Isaac. O lugar onde Deus disse para Isaac lá em Gênesis 26, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e te multiplicarei, a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Veja que interessante, no mesmo lugar onde Deus prometera a Isaac, onde Deus tinha dito a Isaac que ele seria leal à sua descendência, à sua semente, e onde ele disse para Isaac não temer, Deus aparece agora para Jacó, no mesmo lugar, e diz para ele, não temas, não temas. Jacó, Jacó, e ele diz, eis-me aqui, em hebraico é Hineni, eu estou aqui, eu estou à disposição. E o Senhor diz para ele, eu sou o Deus de teu pai. O teu pai que encontrou comigo nesse lugar. Descerei contigo ao Egito. Não tenha medo, você não está transgredindo nada. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei voltar. E José fechará os teus olhos, prevendo aí a morte que Jacó teria no futuro e que José estaria presente com ele. O Senhor era com Jacó. E Jacó se lança nessa jornada. E diz aí no verso número 5, né, que Jacó se levantou de Berseba. Não apenas ele, mas todos os israelitas, ou como está aqui no original hebraico, todos os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Israel é o nome que Jacó recebeu quando lutava com um anjo. E diz o texto que Jacó se levanta, suas crianças, suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para isso. E ele se lança numa jornada até o Egito. Tudo isso porque, lembre-se, tudo isso porque Deus está comprometido a fazer um grande livramento, a realizar uma grande proteção aos descendentes de Jacó e aos descendentes de José. Então eles tomaram não apenas as crianças e os parentes, tomaram também o seu gado, seus bens, tudo o que eles tinham adquirido na terra de Canaã foi levado com eles nessa jornada para a terra do Egito. Ele levou consigo para o Egito seus filhos e a sua descendência, e aqui nós temos mais de 70 pessoas lançadas nessa jornada, fora as mulheres. E diz o texto que Judá se lança à frente. Judá, aquele que havia conspirado, aquele que havia se lançado numa conspiração contra o seu irmão, Judá vai à frente da comitiva para irem à terra de Gósen. Olha, se você não sabe o que é a terra de Gósen é um território que fica no delta do Nilo, lá no Egito. É a região mais fértil, é uma região extremamente fértil. Era a região, inclusive, onde os egípcios se dedicavam ali naquela região, os egípcios camponeses cuidavam de gado ali, dos gados, dos animais de Faraó. E diz o texto no verso 28, que Judá vai à frente dessa comitiva até a terra de Gósen. E quando eles chegam lá, José recebe a notícia, olha, seu pai chegou com mais de 70 pessoas, fora as mulheres, lá na terra de Gósen. E José prepara a sua carruagem e vai até aquele lugar. E no verso 29 diz que depois que ele aprontou a sua carruagem, quando ele chega em Gósen, para aquele encontro extraordinário com o seu pai Jacó. O termo que é utilizado na século 21 é que ele o encontrou, mas atualizado diz que ele se apresentou. De fato, é assim que está no original hebraico, vaierá. Vaierá é um verbo ver na voz passiva. Ele se fez visto ao seu pai, se fez conhecido ao seu pai. Imagine, Jacó deve ter tido muita dificuldade de reconhecê-lo. José, ainda trajado com as vestes de um oficial egípcio, e diz o texto que ele se lançou ao seu pescoço e chorou muito sobre ele. Lembro a vocês que os hebreus eram mal vistos pelos egípcios. Gente, nós estamos falando aqui de uma megalópole, nós estamos falando aqui de um grande centro, de uma grande cidade. Os israelitas, eles eram nômades,
eles eram homens que tratavam e cuidavam de animais, eram pastores, nômades, gente mal vista por aqueles que viviam no centro urbano, como o Egito. Imagine essa cena de um alto oficial egípcio, é verdade, um hebreu, mas um alto oficial do Egito, José, se curvando diante de um velho pastor israelita, hebreu. Que cena impressionante. E diz o texto que ele abraçava o pescoço do pai e chorava muito sobre ele. E Israel, ou Jacó, disse a José: agora eu posso morrer, já que eu vi o teu rosto e vejo que tu estás vivo. Depois disso, José falou aos seus irmãos e à sua família: olha, eu tenho que dar informação disso a Faraó. Eu tenho que dizer para ele que a minha família está aqui. E eu já fiz uma proposta a ele. A proposta de que vocês habitem na melhor terra, na terra de Gósen. Olha, observe que no verso 32 é feito um comentário aí do narrador desse texto. Claro, Moisés, que foi o autor dessa obra, ele diz um detalhe: os homens eram pastores. E eles não faziam nada além de cuidar do gado que eles trouxeram e das suas ovelhas, os bois e tudo o que eles tinham. Portanto, quando o Faraó vos chamar, essa foi a instrução de José para os seus irmãos, para os seus parentes, vocês digam claramente que a vossa ocupação é apenas essa, que vocês cuidam dos gados, vocês são pastores de ovelhas. Isso é importante, porque isso aqui implicava em duas coisas. Implicava primeiro numa humildade, numa postura humilde diante de Faraó. Implicava também em fazer com que Faraó os enviasse para o lugar mais isolado possível. E no Egito, o lugar mais isolado, nesse momento, era a terra de Gósen, que foi muito providencial, por ser uma terra fértil, uma terra com muitas pastagens. Também seria a terra onde os israelitas se multiplicariam, onde o povo da aliança e a semente que Deus prometeu que se multiplicaria, seria potencializada. Uma terra com mais alimento, uma terra com mais gados, uma terra que viabilizaria, a constituição do povo de Israel e a multiplicação do povo. E diz aí um detalhe no verso 34, que ao afirmarem que eles eram pastores de ovelha, isso soaria como uma coisa até aversiva aos ouvidos egípcios, porque eles eram, para os egípcios, o trabalho pastoril era um trabalho abominável, um trabalho de pouco valor, de gente que eles tinham aversão. Pois então, no verso 47, o capítulo 47, no verso 1, diz que José foi e informou a Faraó. Ele deu esse retorno a Faraó, de que o seu pai e os seus irmãos tinham chegado da terra de Canaã. Agora imagine essa cena. É claro que José não podia levar todos os seus irmãos, os seus 70 parentes, mais as mulheres, diante da corte de Faraó, mas ele seleciona 5 irmãos. E leva esses 5 irmãos, que nós não sabemos exatamente quem são ou quem eram, e leva os seus 5 irmãos perante Faraó. Então Faraó olha para eles, e a primeira pergunta era: qual é a vossa ocupação? O que vocês fazem? E eles lhe responderam: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. É importante prestar atenção na linguagem aqui. Quando ele diz nós, os seus servos, eles estão dando uma resposta que fazia jus exatamente à extensão do domínio de Faraó. O Egito dominou não apenas a região do Nilo. O Egito era um império que estendeu o seu poder, inclusive, até os territórios de Canaã. E disseram mais a Faraó: viemos viver algum tempo nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porque a fome é severa na terra de Canaã. Portanto, rogamos que o Senhor nos permita que nós e os vossos servos habitem assim na terra de Gósen. Então Faraó olhou para José, imagina essa cena. Faraó olhou para José. José tinha alta reputação, naturalmente. Ele era o grande gestor dos recursos que o Egito possuía, não apenas o gestor, ele planejou a política de controle de recursos materiais e de recurso alimentar para esse período de grande escassez dentro do Império Egípcio. No final das contas, José foi um grande salvador do Egito. Então Faraó olha para José e diz assim: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Você sabe disso. A terra do Egito está diante de ti.
ela está à sua disposição. Faze teu pai e teus irmãos habitarem no melhor da terra, que eles habitem na terra de Gósen. Gente, preste atenção nisso. Preste atenção como lá no capítulo 45, José deixa claro, eu não quero nenhum ressentimento sobre o que vocês fizeram comigo, porque hoje eu entendo tudo. Eu consigo perceber o quadro todo. O quadro todo é que Deus providencialmente me colocou no Egito para criar uma solução, não somente para a preservação do Egito, mas para a preservação daqueles descendentes que Deus prometera aos nossos ancestrais. Que coisa extraordinária. Deus nos trouxe aqui para manter a promessa da semente. Criou todas as condições para que isso se tornasse viável. E muito mais do que preservação, Deus colocaria os israelitas no lugar mais fértil do Egito, mesmo num cenário de terrível fome sobre aquela terra. Então, coloca eles lá na terra de Gósen, disse Faraó. E mais, olha o que ele diz aqui no verso 5. E se conheces dentre os seus parentes homens capazes entre eles, faz o seguinte, os coloque como pastores do meu gado, para que eles também possam administrar o meu rebanho. Então José trouxe agora uma segunda cena, aqui a gente está falando da quinta cena dessas cenas todas, ele traz o seu próprio pai Jacó diante de Faraó, para apresentar a Faraó o seu pai. Quem podia imaginar uma cena como essa? Jacó, aquele homem que numa perspectiva comum não passava de um desterrado, um nômade, que andava com as suas ovelhas peregrinando em Canaã, ele está agora diante do grande Faraó, e está ali, quem está ali do lado? O seu filho tido por morto, com alto privilégio dentro da corte egípcia. E Jacó, quando chega diante de Faraó, ele abençoa Faraó. Então Faraó pergunta a Jacó, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu imagino ele fazendo isso, me mata uma curiosidade. Quantos são os anos da tua vida? E Jacó respondeu, o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os meus dias, os anos da minha vida. Eles não chegaram nem perto dos anos de vida dos meus pais. Mas mesmo assim, Jacó abençoou o Faraó, que estava ali impressionado. Como podia um homem chegar a tanto tempo de vida? E ele ainda fala, olha, eu ainda nem cheguei perto dos meus pais. E assim mesmo ele abençoa Faraó. E diz aí na sexta cena que depois disso, José se compromete a cuidar e a sustentar, não somente do seu pai, dos seus irmãos, mas também daqueles que eram filhos dos seus irmãos, aqueles que eram seus parentes. José deu propriedade e moradia para seu pai e irmãos, deu mantimento para eles e para toda a família, segundo o número dos seus filhos. E mais, José se lança aí no período mais tremendo desses 7 anos de fome. Ele se lança numa gestão cada vez mais complexa dos recursos para beneficiar o Egito e salvar aquelas vidas. Não somente os egípcios, mas também os seus próprios parentes. E aqui nós vamos ver no verso 13 em diante que existem vários níveis da gravidade ou do agravamento desse período de fome. Primeiro, o povo começa a trocar prata por trigo. É o que acontece aí no verso 14. Dá-nos sustento, haveremos de morrer diante de ti porque não temos mais prata, porque depois que eles trocam prata por trigo no verso 14, a prata acabou e agora? O que o povo tem que fazer para trocar pelo alimento? Diz assim, olha, só nos restou o gado, os rebanhos. Então José fala assim, então faça o seguinte, já que vocês trocaram a prata por alimento, agora é a hora de vocês trocarem o gado por alimento. E diz o texto que com isso, José fez com que todo o gado que existia no Egito fosse agora gado de Faraó. E no verso 18 diz que depois que acabou o gado, que acabou os rebanhos, eles disseram, olha, não resta mais nada para nós, a não ser o nosso próprio corpo e a terra que nós temos. Haveríamos de morrer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra a nós, verso 19, a terra em troca de sustento, e nós e nossa terra seremos escravos do Faraó. Dá-nos também semente para que sobrevivamos, e não morramos, para que a terra não fique assim desolada.
A situação era tão intensa que não havia mais nada a fazer. E José aceita essa proposta. Ele fala, ok, então vocês serão servos todos, servos de Faraó, e eu vos darei semente para que vocês possam produzir na terra, mas lembre-se que pelo menos 1/5 de toda a produção dessas sementes sejam dada a Faraó, e o restante pode ser utilizado para o sustento de vocês e da sua família. Talvez nessa altura você se pergunte assim, Igor, mas que cruel, no final das contas, José criou um mecanismo de alta exploração dos egípcios. Não, na verdade não foi alta exploração, pessoal. Na verdade essa era a única forma dos egípcios sobreviverem. Lembre-se, quem detinha o trigo, inclusive para que eles pudessem semear, era o próprio José. Mas eu quero que você imagine uma outra cena a longo prazo. O que Deus está fazendo aqui com José? Deus está fazendo o Egito próspero. Deus está fazendo o Egito rico. Com qual finalidade? Não sei se você se lembra, lá na frente, quando os israelitas saíram do Egito, quando Deus derramou a última praga sobre um faraó de uma outra era, um faraó que escravizava os hebreus, quase num gesto de ingratidão, esquecendo daquilo que Deus tinha feito com José e os israelitas de outrora. O que Deus fez quando os israelitas saíram do Egito? Deus fez os egípcios entregarem despojos aos israelitas, riquezas. No final das contas, o que Deus está fazendo aqui é um grande investimento entre os egípcios, prosperando o faraó, para que quando os israelitas saíssem do Egito, eles saíssem carregando os despojos consigo, e esses despojos tornariam a vida dos israelitas viável na terra de Canaã. Lembra do que foi dito antes? Deus fez tudo isso, essa é a palavra de José para os seus irmãos. Deus fez tudo isso para grande livramento e para preservar a nossa posteridade. Tu nos conservaste a vida. É a resposta dos egípcios aí no verso 25. Depois dessa solução que José dá. Tu nos conservaste a vida, achamos favor aos olhos de meu Senhor, seremos escravo do faraó. Irmãos, que cena extraordinária. Nós estamos aqui diante de um momento em que Deus está exaltando José de maneira profunda sobre o Egito. Além de exaltá-lo, preservou a sua descendência, que nós já vimos aqui em vários textos, inclusive aqui no capítulo 45, capítulo 46, tem uma grande tabela dos descendentes de Jacó, porque o compromisso de Deus é preservar essa descendência bendita, para que num dia apropriado, Deus formasse um povo, o povo de Israel, que se tornaria a grande manjedoura, que daria a luz ao Filho de Deus. Mas atenção, observe para esse padrão, o padrão de humilhação e exaltação. Observe esse padrão de Deus tomando aqui, preparando o contexto para despojar os egípcios das suas riquezas. Olha, eu já vi muita gente usando esse texto para pregar teologia da prosperidade. Eu já vi muita gente usando esse texto para se referir de como os cristãos são vitoriosos agora, como que os cristãos agora têm a oportunidade de serem como José do Egito, gente que foi humilhada, mas agora será exaltada, quase como que traduzindo esse texto em termos da vitória pessoal, do triunfo pessoal e o sucesso pessoal sobre a vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. Você sabia que em algum sentido, atenção porque eu vou falar agora, em algum sentido, os teólogos da prosperidade não estão errados. Em qual sentido? No sentido de que um dia cristãos serão vitoriosos. No sentido que um dia os cristãos, de fato, serão prósperos, definitivamente. O erro da teologia da prosperidade é achar que esse tipo de vitória está disponível agora, no tempo presente. A grande verdade, meus irmãos, é que todos nós um dia reinaremos e prosperaremos definitivamente com o Senhor. Mas quando? Essa é a pergunta. O erro da teologia da prosperidade está justamente no quando. Porque para a teologia da prosperidade é possível obter algum tipo de salvação terrena, empenhando o nosso esforço para obter o máximo de sucesso agora, no tempo presente. Mas não. A percepção aqui é muito maior.
Nem José está encantado com o sucesso que ele teve no tempo presente. José está olhando para além disso. José não está olhando para os seus recursos como uma forma de ser salvo agora na história. Não. José já viu que Deus tem sob controle a história soberanamente, porque ele prometeu uma prosperidade para os seus descendentes, para um mundo vindouro, para um tempo em que os olhos não alcançam, que os ouvidos não conseguem discernir, uma prosperidade definitiva em que Deus tirará de nós toda enfermidade, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Deus encherá a terra e a sua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar, um dia em que nós veremos ruas de ouro, mas é um dia em que a morte será vencida, e como eu sempre digo, o problema da teologia da prosperidade é que ela oferece pouco demais. Corações que anseiam por prosperidade eterna não podem se contentar com prosperidade temporal. Eu quero uma prosperidade imortal. Eu quero ajuntar tesouros onde a traça não destrói, onde a ferrugem não corrói. É para aí que Deus está caminhando o seu povo, a sua igreja e os filhos de Abraão pela fé. Olha, você sabe aí nos últimos versos, do verso 28 ao verso 31, final desse capítulo 47, Jacó está prestes a morrer. Jacó já viveu aí dos seus 130 anos, mais 17 anos. Deus lhe deu a dádiva de conviver com José 17 anos, desde que ele chegou no Egito, totalizando 147 anos de vida. Perto da sua morte, José é convidado por Jacó a se aproximar dele e ele exige do seu filho José um juramento. Jacó diz para ele no verso 29, peço-te que não me sepultes no Egito. Observe isso, meus irmãos. Se Jacó, se José, se os seus descendentes tivessem algum tipo de intenção de prosperidade temporal, prosperidade histórica, terrena, meramente terrena, ele não diria tal coisa. Ele disse, não me sepultes no Egito, porque o horizonte dele está nas promessas que Deus fez aos seus ancestrais. Observe, não é porque ele era um homem modesto, porque ele era um homem sem ambição, não. É porque a ambição dele estava no lugar correto. A ambição dele estava nas promessas eternas que Deus deu aos seus ancestrais. E ele disse, por favor, me jure, prometa, que eu não seja sepultado aqui no Egito, mas quando eu adormecer com os meus pais, tu me levarás do Egito e me sepultarás junto à sepultura deles lá em Canaã, porque a promessa está lá. E José disse, eu farei conforme a tua palavra, meu pai. Ora, eu quero lembrar você de um texto aqui, caminhando para o final dessa mensagem. Em Mateus capítulo 22, verso 32, Jesus se encontra na sua missão terrena. Jesus se encontra com um grupo de saduceus e fariseus discutindo teologia. Você sabe, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam sequer nos profetas. Os saduceus só criam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá dos judeus. Por outro lado, os fariseus criam na ressurreição, criam nos profetas, criam que um dia Deus enviaria um Messias ao mundo. E naquele debate, os saduceus fazem uma pergunta provocativa a Jesus. Ora, se um homem morrer, o seu irmão há de casar com a sua esposa de acordo com a nossa lei. Mas o dia que esse homem morrer também, e ele for para o céu, com quem ele estará casado? Com quem ele estará casado? Se o outro está lá também e é marido dela. Isso foi uma pergunta pegadinha, uma provocação. E Jesus responde sabiamente no primeiro momento e diz, olha, nos céus, ou seja, no reino de Deus, seremos como os anjos, que nem se casam e nem se dão a casamento. E aí depois Jesus diz assim, claramente para os saduceus, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Além de tudo, vocês são ignorantes sobre a Bíblia, também são ignorantes sobre o que Deus pode fazer. É isso que Jesus está dizendo. Observe, e sutilmente, e de forma muito habilidosa, Jesus prova a ressurreição dos mortos para os saduceus somente com o Pentateuco. Trabalho difícil. Porque se Jesus tivesse que provar a ressurreição usando os profetas, isso seria relativamente fácil. Cita Ezequiel 37,
cita lá o profeta Isaías, o profeta Daniel, que diz que uns ressuscitarão para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Mas não, ele tem que provar a ressurreição dos mortos com o Pentateuco. Como que ele faz isso? E ele faz. Ele faz citando um trecho de Êxodo capítulo 3, quando ele diz assim, não foi isso que Deus disse a Moisés? Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome, o que lhe direi? E Deus diz, eu sou o que sou. E logo depois Deus responde assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Logo, ele é Deus de vivos e não de mortos. Aí você fala, Igor, como que esse texto prova a ressurreição dos mortos? Ora, na sutileza do verbo que é usado aqui. Lembra, Moisés está conversando com Deus. Onde estava Abraão, Isaque e Jacó nesse momento? Eles estavam mortos. Eles estavam sepultados em Canaã. Então, como que Deus diz para Moisés, eu sou o Deus, eu sou. Ele não falou, eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse no presente, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significava naturalmente que seja lá onde Deus estava, Abraão, Isaque e Jacó continuavam o reconhecendo como Deus. E Deus continuava sendo o Deus deles no tempo presente, no momento em que ele diz essas palavras para Moisés. Logo, ele é Deus de vivo e não de mortos. Ora, isso aqui é uma pista do tamanho da herança que Abraão, Isaque e Jacó receberam do Senhor. A herança deles é eterna, a promessa é muito maior, a sua descendência é mais inumerável do que qualquer leitor ingênuo da promessa poderia supor. Deus está comprometido a cumprir a sua promessa. A promessa de que essa semente seria preservada e que a prosperidade que Deus daria aos patriarcas e aos seus descendentes é muito maior do que simplesmente um José bem-sucedido no Egito. O sucesso de José, gente, não era um fim em si mesmo. O sucesso de José era apenas um meio, como ele mesmo disse, para que Deus pudesse preservar a promessa de inumerável descendência a Abraão. Mas nós, cristãos, temos o equivalente a José na nossa história. Nós temos um Cristo que deixou a sua glória com o Pai, se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a sua forma humilhada, não usurpou o seu ser igual a Deus, se esvaziou, serviu, veio para servir, foi humilhado, crucificado, sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. E diz Filipenses, e diz também outros textos bíblicos, como Hebreus capítulo 8, que ele subiu aos lugares mais altos dos céus, está à destra da majestade nas alturas nos céus. E ele fez com que principados, potestades, poderes fossem dispostos ao desprezo, e ele triunfou sobre eles na cruz. E Filipenses diz claro que agora não há nenhum outro nome que foi dado a ele, Jesus, um nome sobre todo nome, e todo joelho deve se curvar, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus o exaltou sobremaneira, Deus o elevou sobre os lugares mais altos, para quê? Para abrir um novo e vivo caminho diante daqueles que estão ligados a Ele, para herdarem aquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora e vamos pedir que o Senhor nos conceda nesse momento a graça dessa palavra penetrar em nossos corações. Eu quero que nesse momento você em família se acomode aí adequadamente, eleve agora a sua oração ao Senhor e rememore isso, que Deus colocou José no Egito com uma missão que é muito maior do que o seu sucesso. Meu irmão, talvez nesse momento a gente esteja vivendo um cenário que muitos de nós vamos viver aí um período de escassez. Muitos de nós talvez tenhamos que ter a sabedoria de José para gerenciar os nossos recursos daqui para frente. Ou se já não estamos fazendo isso. Mas independente disso, meu irmão, saiba o lugar para onde você está indo. Deus prometeu sim na sua palavra que você seria bem-sucedido. Deus prometeu sim na sua palavra uma vitória definitiva sobre o pecado, a morte, a pobreza, a doença. Prometeu, mas prometeu de uma maneira muito maior do que a teologia da prosperidade alega.
muito maior. Deus está criando um contexto de eternidade em que essa fagulha de vida, esse fagulhinha da vida que Jacó viveu, a gente fica impressionado. Poxa, ele viveu 147 anos. Meu irmão, isso é um fiapo diante daquilo que Deus nos reserva na eternidade. O que Deus nos reserva na eternidade, meu irmão, responde às reais demandas do nosso coração. Nós desejamos alegria perene, gozo perene, satisfação perene, e Deus tem entesourado esses bens e essa dádiva para todos nós na eternidade por meio daquele que Ele abateu e exaltou. É por Ele em Jesus. Ore aí e peça a Deus essa esperança. A esperança que fez Jacó pedir para ser sepultado com seus ancestrais. Porque ele falou, é lá que eu vou ver a promessa cumprida. É onde os meus ancestrais estão. Eles estão onde? Eles estão ressuscitados. Como nós um dia seremos ressuscitados para estar eternamente com o Senhor. Pai, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Ilumina a vida dele e a vida dela, para que tenham uma esperança renovada em Jesus. Sabedores que Deus tem superiores promessas, promessas de coisas eternas. Isso não é abstrato, Senhor. Cristo ressuscitou, a cova dele está vazia. Essa é a garantia de que o Senhor está preparando morada para todos nós. O céu, Pai, não é uma abstração. O novo céu e a nova terra não é uma teoria. É uma garantia de que um dia o Senhor vai separar bodes de ovelhas. E o Senhor vai olhar para as ovelhas e vai dizer, vinde filhinhos e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Pai, o que nós esperamos para a eternidade afeta a nossa vida agora. Não queremos viver agora como desesperados, construindo casa no Egito com a expectativa de lá criar raízes. Não, nós queremos estar desapegados deste mundo como Jacó estava desapegado do Egito. Na esperança de reencontrarmos todos os eleitos de Deus do passado, todos os eleitos de Deus do presente e do futuro, onde nos reuniremos num novo céu e numa nova terra onde habitam a justiça. E lá o nosso regente supremo, Cristo Jesus, governará com cetro de justiça todas as nações, todos os povos e línguas, e desfrutaremos do seu governo para sempre. Essa é a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.